Olá pessoal, que bom falarmos mais uma vez sobre campanha eleitoral. Hoje continuaremos a série Vencer uma campanha eleitoral em 5 etapas. Então vamos à primeira fase? Iniciar o projeto? Pessoal, por que iniciar desde já o desenvolvimento do projeto de campanha? A resposta é muito simples. Porque em 45 dias de campanha não se planeja absolutamente nada. Somente executamos, monitoramos e controlamos tudo o que foi planejado antecipadamente. Quem chegar nos 45 dias sem ter desenvolvido um projeto, dificilmente ou raramente terá chances de ganhar uma eleição. Eu já vi, e vocês também já devem ter visto, demais campanhas que chegaram com chances políticas no momento do registro da candidatura e terminaram derrotadas. Ou muito mais, campanhas que tinham tudo para ganhar, inclusive dinheiro, e por conta da desorganização foram derrotadas. Por isso a importância de um projeto bem elaborado e controlado. Porque se os pré-candidatos estiverem no improviso total ou parcial, a candidatura tem tudo para não avançar. Por melhor que seja o candidato, em algum momento você vai tropeçar e as coisas não vão acontecer. Então vamos começar aqui, detalhar essas fases e por que precisamos de cada uma delas para a nossa campanha de sucesso, ok? Aqui eu elaborei uma esquematização que vai me permitir explicar de uma forma um pouco mais didática para vocês como funciona toda essa fase de iniciar um projeto. Então, vocês podem observar que nós temos aqui um pilar, identificar as partes interessadas. Essa identificação das partes interessadas, ela tem um valor muito grande nas campanhas eleitorais. Por quê? Porque você vai selecionar todo o grupo de pessoas que vão impactar diretamente ou não na sua campanha eleitoral. Partes interessadas eu intitulei aqui Identificação das partes interessadas e determinação de suas expectativas, influências e engajamento. Antes de eu explicar para vocês com detalhes, observe que eu coloquei aqui de uma forma simples grau de influência e engajamento, numerando de 1 a 5. Então, o número 1, eu classifiquei ele como aliado. 2, resistente. 3, neutro. 4, apoiador. 5, líder. Por que a importância de você classificar esses níveis? Justamente porque cada pessoa que fizer parte, ou seja, cada uma das partes interessadas que você identificar no projeto, você vai dar uma nota para ele, ou seja, você vai saber se ele é um aliado, se ele está resistente ao seu projeto, se ele é um apoiador, se ele é um líder. Então, para cada uma das partes interessadas, de cada grupo que você vai criar, você vai dar uma nota para essas pessoas. Então, voltando aqui, as partes interessadas, nós podemos identificar ela como patrocinadores, os familiares, os colaboradores e os políticos. Você pode fazer numa planilha de Excel de uma forma bem simples. Você vai classificar as pessoas por esses grupos. Qual a importância de você identificar o patrocinador do seu projeto de campanha? Você vai identificar quem são as pessoas que vão impactar com recurso financeiro, seja o candidato, seja os familiares do candidato, seja o partido político, ou seja uma pessoa que quer ajudar, quer contribuir com aquele projeto de uma campanha eleitoral de determinado cargo. Então é importante você colocar o nome dele, o grau de engajamento, o grau de influência dele, ou seja, ele é um patrocinador que ele é neutro, ele vai doar para mim e pode doar para outro candidato. Ele é um patrocinador aliado, ou seja, além dele pôr o recurso, ele vai te ajudar pedindo voto. Se ele é um líder, ou seja, ele é um doador, ele é um patrocinador, um potencial patrocinador da sua campanha, que ele vai poder fazer parte do grupo
de captação de recurso financeiro para sua campanha, ou seja, ele é de fato um líder, ele tem uma nota 5 dentro desse grau de notas que eu passei como exemplo para vocês. Então isso é importante, você classificar todos os seus patrocinadores com uma nota de 1 a 5, como eu citei no exemplo, para você saber que grau de influência e engajamento essa pessoa vai ter no seu projeto. Outra importantíssima é o grupo familiar do candidato. Por que é tão importante identificar esse grupo familiar? Esse sofre impacto direto da campanha, tanto emocional quanto financeiro. Então você precisa identificar. Essa identificação não é apenas para o candidato, mas sim para o grupo, para os colaboradores, para todo mundo que estiver desenvolvendo o projeto, que estiver executando, saber medir. Por exemplo, se você tem ali, é candidato e tem uma esposa que ela recebe uma nota que você classifica como 2, resistente. Isso significa que na sua campanha ela pode ter um peso negativo. Então é importante você colocar detalhadamente, não só para você, mas também para o grupo colaborador. Até mesmo é importante para o patrocinador saber qual é o grau de engajamento familiar, porque vai que é um candidato que não tenha um apoio familiar. Isso tudo você tem que identificar como parte interessada, porque parte interessada, como eu disse, você vai identificar tudo que pode ser bom ou não dentro da sua campanha eleitoral. Então, essa parte de essa questão de identificar os familiares, esposa, filhos, pais, irmãos, parentes, porque eles, além deles pedirem voto, eles podem te apoiar financeiramente. Então, tem uma série de fatores que esse grupo familiar vai impactar na sua campanha eleitoral. Outro grupo de pessoas importante de nós identificarmos é justamente os colaboradores, o coordenador geral, o coordenador financeiro e o consultor jurídico. Essas 3 pessoas são de fundamental importância para estruturar o início da sua pré-campanha e da sua campanha eleitoral de consequência. O coordenador geral é uma figura que ele vai ter a responsabilidade de controlar, monitorar tudo o que acontece na sua campanha, ele vai ajudar a executar, ou seja, para isso ele precisa estar desde o início do projeto, ou seja, é uma pessoa que você tem que desde logo, com a decisão de lançar uma candidatura, ter essa pessoa ao lado, onde ela vai ajudar a formatar o projeto, ela vai fazer parte dos acordos políticos que houver. Essa pessoa ela vai lidar com tudo o que acontece na campanha e na pré-campanha. O coordenador financeiro ele vai cuidar da parte tanto financeira quanto da prestação de contas. Ele que vai levar os elementos legais para o seu contador para que aquele preste conta de tudo o que você teve de receita e teve de despesa na sua campanha eleitoral. E por que desde já deve-se contratar essa pessoa, deve-se ter essa pessoa ao lado? Primeiro, que não é muito comum que as pessoas sejam especialistas em controlar finanças de campanha. Ou seja, significa que as pessoas precisam ser treinadas para ocupar essa função. Controlar contas a pagar, contas a receber é simples, mas o financeiro de uma campanha eleitoral não é simples. A legislação eleitoral exige demais, exige muito conhecimento, porque para vocês terem uma ideia, vocês que já participaram de campanhas eleitorais, não basta uma conta bancária, precisa de várias. Dinheiro que vem do fundo partidário é uma conta, dinheiro que vai vir do fundo especial de financiamento à campanha é outra conta. O dinheiro que é doado pela arrecadação prévia de campanha vai para uma conta. A arrecadação de campanha, aquela comum dos 10%, que vocês já sabem, também vai para uma outra conta. Os limites de gasto, o limite de gasto do candidato, o limite de gasto com contratação de pessoal, ele precisa de saber tudo isso. E daí entra a questão do seu consultor jurídico. Ele, especialista na área eleitoral, vai passar com tranquilidade
todo esse conhecimento do que pode, o que não pode ser feito numa pré-campanha eleitoral, como deve ser feito o procedimento de arrecadação prévia de campanha ou arrecadação de campanha. Então esse pilar tem que ser fechado entre o candidato ou representante político, o coordenador geral que vai administrar a campanha eleitoral, tanto na parte administrativa, aquela parte legal, quanto na parte política, o seu coordenador financeiro e o seu consultor jurídico. Daí você tem ali estruturado toda essa parte interessada de colaboradores. Outra questão é identificar os políticos. São as pessoas que vão impactar direta ou indiretamente na sua campanha com relação aos fatos políticos. A exemplo, se você é um candidato a deputado estadual, deputado federal, você tem ligado o seu candidato a governador. Ou seja, ele tem interesse ou não no seu sucesso, na sua campanha. Lá na frente, ele pode ser um dos patrocinadores, aí você colocou lá na identificação, não, o governador vai me ajudar. Então você colocou lá como patrocinador. E ele é um político que vai interferir ou não, ele tem impacto sobre a sua campanha. Então, por isso, a identificação de todos os políticos que vão impactar diretamente, vão influenciar diretamente a sua campanha de forma positiva quanto negativa. Aqui, se você quiser mapear também os seus concorrentes políticos, também fica a seu critério. Quanto mais abrangente é o mapeamento ali, essa classificação de parte interessada, toda essa identificação, isso é importante para você, para o desenvolvimento da sua campanha eleitoral. Identificar os partidos, ou seja, quais os partidos, né, nas eleições de 2018 terão grande influência sobre o financeiro do candidato, porque a maioria das doações vão passar pelos partidos políticos e também nas escolhas, lá na formatação, ou seja, lá nas convenções eleitorais, eles vão impactar diretamente na sua campanha, porque imagine só, que o seu partido escolha uma coligação que não venha te beneficiar. E daí você vai ter que ir para o jogo na situação que te foi colocada. Então, por isso, identificar os partidos políticos seja feito de imediato. Estude, identifique quais os partidos potenciais que você vai poder mudar ou não, porque a janela está aí aberta até o dia 5 de abril. Para que vocês façam as mudanças partidárias, escolham o que é melhor para a sua candidatura. Então, vencido essa questão das partes interessadas, nós temos aqui definir os seus objetivos mensuráveis, definir os requisitos. O que você deve definir nesses requisitos? Os seus adversários, os riscos e fatores negativos da sua campanha eleitoral, avaliar a viabilidade da sua candidatura, os acordos existentes e os acordos que possam existir, as desincompatibilizações, pois isso é muito importante que seja observado pelos colaboradores e pelo candidato. Eu já vi, vocês também devem ter visto, que muitos candidatos eram viáveis, estava tudo pronto e por um erro, por causa de um dia, teve seu registro de candidatura indeferido, justamente por conta de não ter observado a desincompatibilização. Então isso precisa ser observado com antecedência, porque cada tipo de cargo, cada tipo de função, existe um prazo legal, seja 6 meses, seja 4 meses ou seja 3 meses. Então tem que se observar para cada função, para cada cargo, qual o prazo para o afastamento dessas funções. Outros objetivos que também devem ser definidos, que vocês podem observar, é qual cargo a concorrer. Vai disputar estadual, federal, governador, qual cargo? Porque vocês podem observar que muitas candidaturas são definidos cargos nas convenções. Ou seja, só que antigamente tinha-se 90 dias para fazer uma campanha eleitoral. Agora não, são só apenas 45 dias, que para mim são apenas 40, porque 5 dias vocês vão gastar
nas questões burocráticas de registro, CNPJ, conta bancária, mandar rodar material gráfico, para então vocês começarem a fazer a campanha eleitoral. Então é muito importante definir previamente qual cargo que vai concorrer. Se existir a dúvida, sempre monte um plano B. Se der errado esse cargo, eu vou para esse cargo. Então é importante essa identificação. Outra coisa é, vai existir ou não a pré-campanha eleitoral? Porque se for existir, tem que o planejamento ser feito para ações políticas dessa época, ou seja, até o registro da candidatura. Vocês podem fazer diversas coisas, reuniões, apresentação de plataformas de trabalho, tem uma série de permissões que vocês podem se aproveitar delas para fazer a pré-campanha, inclusive pedindo apoio político, não voto, mas apoio político, reuniões fechadas com os partidos, apresentando plataformas de governo. Então é uma série de ações que podem ser feitas nessa pré-campanha. Então nesse momento, quando você está iniciando o projeto, você tem que definir se vai ou não fazer uma pré-campanha. Porque se for fazer uma pré-campanha, você tem que pensar também que você vai ter despesas, ou seja, vai precisar de recursos financeiros disponíveis, que é onde você vai determinar de imediato quanto vai estar disponível para fazer essa pré-campanha. Definir se vai existir ou não arrecadação prévia de campanha. Por quê? Essa arrecadação prévia, ela veio como uma inovação para as eleições 2018. É a primeira vez que se permite que antes do registro da candidatura, o candidato consiga ou possa captar recursos financeiros através de doações às populares vaquinhas e utilizá-lo lá na campanha eleitoral. Ou seja, a partir do dia 15 de maio pode-se iniciar uma arrecadação para sua futura campanha eleitoral. Então é importante nesse momento definir se vai ou não existir ações de pré-campanha e inclusive se vai existir ou não a arrecadação prévia de campanha. Vocês vão utilizar desse instrumento porque precisa-se um planejamento para fazer essa arrecadação prévia, não é simplesmente começar a arrecadar. Vocês vão ter que planejar como vai ser. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos, de como se faz, o que precisa ter, o que não precisa ter. Então, vocês podem ficar tranquilos que eu vou ajudar vocês no desenvolvimento da pré-arrecadação ou arrecadação prévia de campanha. Outro ponto importante é definir quem é que vai desenvolver esse projeto. Vocês vão ter uma pessoa específica, alguém com conhecimento para desenvolver um projeto de campanha, ou a equipe vai se unir e vai desenvolver? Isso tem que ser definido também agora no início do projeto. Quem é que vai ficar responsável de fazer o organograma de campanha, de pré-campanha, o fluxograma, como que vai ser essa arrecadação prévia, tudo, como que vão ser as reuniões, como que vão ser os debates. Tudo isso vai precisar de uma pessoa junto com o coordenador para se elaborar todo o projeto. É justamente isso que nós estamos discutindo. Começar, planejar, depois executar e controlar tudo o que você está iniciando hoje nessa fase do início do projeto. Então, além dessa pessoa que vai desenvolver o projeto, você precisa determinar um recurso financeiro. Porque desenvolver o projeto vai gastar com contratação de pessoas, de equipamentos. Isso precisa ser feito antes e é justamente isso que eu estou mostrando para vocês. Quem sai com um planejamento bem elaborado tem um resultado mais garantido e é isso que você precisa. Então você tem que determinar esse recurso financeiro que vai estar disponível para desenvolvimento do projeto e quanto vai estar disponível para o projeto, ou seja, você está disponibilizando 50 mil reais para desenvolver todo o projeto da sua campanha. E quanto você vai gastar na campanha eleitoral? Vai gastar o limite permitido por lei. Por exemplo, deputado estadual, R$1 milhão, ou seja, o orçamento do projeto será R$1 milhão. R$1 milhão para vocês fazerem todas as ações, carreatas, os comícios, as reuniões,
adquirir materiais, prestação de contas, o administrativo, contratação de pessoal. Outra coisa importante que esse financeiro vai cuidar é justamente sobre o imposto de renda dos candidatos. E não só dos candidatos, ele também pode ajudar no imposto de renda dos patrocinadores lá na identificação das partes interessadas. Por quê? Porque o candidato, se ele vai se autofinanciar, ele tem que ter esse recurso disponível de origem lícita declarado no seu imposto de renda até o final de abril. Ou seja, o financeiro já tem que se preocupar com isso, porque lá na frente, quando ele for utilizar recursos, ele vai ter que identificar qual origem, porque vocês vão ver nos próximos vídeos como vai ser difícil para essas candidaturas a questão da fiscalização. Hoje se permite a quebra de sigilo fiscal, inclusive dos fornecedores de campanha, ou seja, todo mundo vai entrar no olho da fiscalização. Ou seja, tudo que você fizer hoje vai impactar lá na sua campanha eleitoral. Imagine que você não cuidou do imposto de renda do seu candidato. Então, quando ele chegar lá, que ele for utilizar recursos próprios, ele não tem caixa, ele não tem declarado na Receita Federal, que vai ser um dos órgãos fiscalizadores das campanhas eleitorais. Então, é importante que você observe o seu imposto de renda e também das outras partes interessadas, se possível, né? Porque eles vão doar 10%, toda aquela história que vocês já sabem. Mais uma vez falando do coordenador, definir desde logo quem ajudará e coordenará a equipe administrativa e política da campanha eleitoral e da pré-campanha, se houver. Todas essas tarefas vocês precisam criá-las antecipadamente. Por quê? Porque vai chegar uma hora que você vai ter que executar cada uma delas. Por isso, de você iniciar um projeto bem elaborado com essas informações que eu passei para vocês. Assim, concluímos essa fase de iniciar o projeto de campanha. Vamos à próxima fase agora, que é o planejamento. Se você gostou da aula, dá um joinha. E se quer saber mais, se inscreve no canal e clique no sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Obrigado e até a próxima!